E olha só, neste dia de posses, tanto aqui na Paraíba quanto em Brasília, né, a gente convidou aí o cientista político professor Lúcio Flávio. Professor, a gente falou agora do Senado. Aliás, trouxemos dois assuntos, né? A posse na Assembleia Legislativa e no Senado. Continuando no âmbito federal, antes da gente vir para o local, a gente viu aí os senadores vão ser empossados agora à tarde. E o que é que a gente pode esperar em termos de composição referente ao governo federal também? Como é que esses senadores devem se comportar em relação ao governo Lula? Em primeiro lugar, o que chama a atenção da gente é o grau de democratização que o Brasil alcançou. E nós tivemos aquelas manifestações, aqueles ataques, né, extremistas no dia 8 de janeiro e hoje nós já temos um parlamento, já temos um Congresso em pleno funcionamento. Isso que é importante para a democracia. Em segundo lugar, diferentemente da Câmara, né, que o Arthur Lira conseguiu aí o apoio de 20 partidos, é unanimidade, vai desde os deputados federais do PL até os deputados do PT, com exceção dos integrantes do PSOL, né, que lançaram a candidatura própria. No Senado a coisa é mais complicada. O Rodrigo Pacheco, que contou há 2 anos, contou com o apoio de Bolsonaro, com a base bolsonarista, agora enfrenta o Rogério Marinho, que foi eleito pelo PL, foi ministro de Bolsonaro, foi eleito senador pelo PL do Rio Grande do Norte e tem aí, nas últimas 2 semanas, conseguido vitaminar a sua candidatura. Não é? Inclusive, teve uma live do ex-presidente Bolsonaro pedindo apoio a ele, pedindo voto a ele. A Michele Bolsonaro, que não tem mandato, mas desembarcou em Brasília, está pedindo voto, fazendo força para que o Rogério Marinho assuma, né, a presidência. Então, a situação do Rodrigo Pacheco não é fácil. Não é? Há uma disputa acirrada. Ele está como favorito, mas isso não significa que vai ganhar. Pode ter surpresa aí. Por quê? Porque no Senado é estratégico para o bolsonarismo ter uma presença lá, liderando a casa, o Senado, porque é lá que se aprova os futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula terá a possibilidade de indicar 2 ministros do Supremo. Não é? E é também no Senado que se faz a possibilidade do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Daí que o bolsonarismo está fazendo muita força para que Rogério Marinho, de fato, assuma a presidência. Nós temos que aguardar aí, porque o favoritismo, às vezes, não significa que vá vencer. Não é? E o voto é secreto. Quando o voto é secreto, 81 senadores, pode aí alguns trair aquilo que ele combinou. Aí tá certo. Bom, inclusive, eu até te perguntar isso, né? Porque a gente viu que é claro que a oposição sempre é saudável, a democracia precisa, né, que a gente tenha uma oposição. E eu ia perguntar ao senhor justamente isso. O que é que a gente poderia esperar de Rogério Marinho, caso ele, né, seja eleito senador? Mas o senhor já detalhou aí que realmente o governo federal teria um pouco mais de trabalho. Agora a gente vê aí por outro lado, né, que veneziano, mais uma vez chegando aí como candidato à vice-presidência, né? Inclusive, a gente entendeu a importância desse cargo nesses atos antidemocráticos em Brasília, né? Que a gente viu que ele teve esse protagonismo, né? Ele terminou respondendo aí como presidente do Senado. E aí agora eu queria te perguntar dessa bancada paraibana, né? São 12 deputados federais, um novo senador, Efraim Filho, e como é que deve ser a atuação, né, desses, na verdade são 15, né, porque já tem outros 2 senadores que permanecem mandato, como a gente falou aí, de veneziano, né? O que é que a gente pode esperar dessa nova bancada paraibana que vai ter a coordenação de Damião Lucena? Olha, com relação ao Senado, o Efraim Filho, que foi eleito senador no ano passado, ele sempre afirmou o posicionamento dele ser anti-PT. Desculpa, Damião Feliciano. Damião Feliciano, exatamente. Correção feita. E Damião Feliciano, que é um histórico, né? Ele há tempo que ele está na Câmara Federal. Agora, o Efraim Filho, ele sempre posicionou-se contra ele disse que era antipetista, né? E, ao mesmo tempo, os membros da União do partido dele, detêm uma fatia do poder. Vamos ver aí como será o comportamento, porque ele vai ser o líder do partido da União dentro do Senado, né? Então, vamos ver como será o comportamento dele, porque ele cresceu, ele ganhou a eleição, fazendo um discurso antipetista durante toda a trajetória dele. Com relação aos 12 deputados federais, o PT só elegeu um,
retorna o Luiz Couto, o padre Luiz Couto, que retorna à Câmara Federal e aí é um membro do partido, é um seguidor do presidente Lula. Vamos ver como será o comportamento dos demais eleitos, tendo em vista que o Partido Republicano, né, com Hugo Mota, tem um protagonismo muito forte em termos da aliança com o bolsonarismo, mas veja bem, desde 1822, não estou errando a data não, desde a independência, o Centrão está no poder. Desde que o Brasil ficou independente, o Centrão, ou esse bloco inicial denomina o Centro Democrático, onde há governo, eles estão apoiando. Por quê? É mais verbas, é mais cargos. Então, depende muito do jogo de cintura do presidente Lula, que sabe muito bem como é que funciona o mecanismo dentro do Congresso. Então, parte desses setores, eu acho que o bolsonarismo mais radical, esse mais liderado por Eduardo, Bolsonaro e tal, esse setor vai tendencialmente ficar isolado, não é? E nós temos aí uma possibilidade do presidente Lula, se ele souber administrar bem essa crise ou as crises políticas que ocorrerão, ele tem uma maioria dentro do Congresso. Professor, puxando agora para a Paraíba, né, para a gente encerrar aqui o nosso papo, o que aqui também o governador João Azevedo pode esperar, né, em termos de atuação dessa bancada federal e também dessa nova composição da Assembleia Legislativa? Olha, o João Azevedo, ele demonstrou uma habilidade política muito grande, mesmo nunca tendo exercido um cargo de vereador, deputado. Não é? Isso virou e transformou-se uma moeda, um capital político importante dele. Ele conseguiu a maioria da Assembleia, não é? E conta aí com o Adriano Galdino e o Partido Republicano como um aliado. E veja bem, o Adriano Galdino já manifestou-se que é pré-candidato a governador. Não é? A vontade dele continuar à frente da presidente da Assembleia, a questão de ter unanimidade, 36 deputados e deputadas votados nele, demonstra, né, a força dele. Então, um pré-candidato ao governo da Paraíba. E o João Azevedo, temos que lembrar, está no segundo mandato, e aí, daqui a 3 anos, serão 2 vagas para o Senado, né? O que abre aí uma perspectiva dele encerrar a sua carreira ou começar um outro patamar no Legislativo. Então, está pacificado. A Assembleia, dentro do contexto do governo do João Azevedo, tem demonstrado uma parceria muito grande. E não vejo, apesar do Valber Virgulino liderar... Isso que eu ia perguntar ao senhor. A gente vai ter um novo líder da oposição, já que o cabo Gilberto foi para a Câmara, né? O que é que a gente pode esperar da atuação? Valber, a gente sabe, aquele perfil, aquele que briga, meio que parte para a briga, que não tem farpas na língua. Bem aguerrido. Bem aguerrido, né? E tem uma bancada mais de 10 parlamentares na oposição. É importante a oposição. A democracia pressupõe oposição. Não é? É importante dentro da esfera democrática, dentro do respeito da lei, da legalidade, da convivência democrática. Agora é importante que tenha uma oposição aguerrida. Mas veja bem, são 36 deputados estaduais, não é? Liderando aí 10, 12 ou até chegar a 15 se ampliar a oposição. Não tem força suficiente para barrar qualquer ação. Pode incomodar pelo discurso, pelo grito, né? E isso é importante, fazer uma oposição aguerrida, mas não vejo que João Azevedo enfrentará dificuldades. Se não enfrentou no primeiro mandato, imagina agora no seu segundo mandato. Não vejo como terá dificuldades com a oposição. Professor Lúcio Flávio, queria agradecer a participação do senhor aqui no Correio Debate, né, trazendo essa análise da conjuntura final. A partir de hoje, o Brasil e todos os estados passam a viver essa nova conjuntura, tem um novo Congresso Nacional, as casas legislativas também passam por essa renovação, recebem os novos parlamentares. É importante a gente trazer, né, essa análise para os nossos telespectadores. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de dizer que hoje começa o governo de Lula, de fato, porque até então ele estava falando sozinho e agora ele tem uma oposição que vai ser bastante aguerrida dentro do Congresso. Foi um prazer. Tá certo, muito obrigado.